Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e você vai ver a partir de agora. Cotações de milho estão em queda no mercado brasileiro depois das altas registradas no início do mês. Movimento de alta nos preços da soja e derivados que vinha sendo observado desde o início de julho no mercado brasileiro. Ministério da Fazenda e do Banco Central sustentam que as regras econômicas convergem com a nova lei do teto de gastos. Até 2026, o Brasil se tornará o maior produtor mundial de soja, ultrapassando os Estados Unidos. Demanda brasileira de etanol deve expandir-se em 6 bilhões de litros até 2026. E vamos falar sobre as demandas dos profissionais atuais. O agronegócio está começando. As cotações de milho estão em queda no mercado brasileiro depois das altas registradas no início do mês. E conforme pesquisadores do CPEA, os recuos dos preços na Bolsa de Chicago, devido às novas estimativas de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e também o enfraquecimento do dólar frente ao real, pressionam as cotações nos portos brasileiros e, consequentemente, os valores internos. Em Campinas, por exemplo, no estado de São Paulo, os valores voltaram a cair após a mudança do cenário internacional, favorecendo a pressão de compradores. Assim, o indicador do milho Exalc BMF Bovespa, lá em Campinas, São Paulo, fechou em R$ 26,26 a saca de 60 quilos na última sexta-feira, dia 14, um recuo de 2% na comparação com a semana anterior do dia 7. O movimento de alta dos preços da soja e derivados, que vinha sendo observado desde o início de julho no mercado brasileiro, foi interrompido. E conforme relatório do USDA, que foi divulgado agora no último dia 12, os estoques mundiais da safra 2017-2018 devem aumentar em relação ao divulgado no mês passado, visto que as importações, principalmente chinesas, estão abaixo do esperado. Além disso, conforme pesquisa do CPEA, boas perspectivas quanto às lavouras norte-americanas, devido às condições climáticas favoráveis e à desvalorização do dólar frente ao real aqui no Brasil, também pressionam as cotações. O indicador da soja Exalc BMF Bovespa, lá em Paranaguá, no Paraná, fechou a R$ 71,12 a saca na última sexta-feira, dia 14, um recuo de quase 3% frente ao último dia 6. O indicador CPEA Exalc Paraná registrou baixa de 2,7% no mesmo período, fechando a R$ 65,00 a saca de 60 quilos no último dia 14. Quando lançou o Plano Safra 2017-2018, no início deste mês, o governo federal deu tanta ênfase ao aumento do montante de recursos e aos juros mais baixos das linhas de financiamento, de uma série de regras que buscam preservar o crédito rural a juros controlados. Só que muita coisa passou despercebida. Para especialistas de mercado, essa é a confirmação do início de uma nova era de apertos, como já sinalizava a equipe econômica do governo de Michel Temer. O Ministério da Fazenda e o Banco Central vieram a público na semana passada para sustentar que as regras convergem com a nova lei do teto de gastos e também estão relacionadas às ações de controle para evitar concentração de crédito na mão de poucos tomadores, como as cooperativas agrícolas. Entre as medidas implementadas pelo Conselho Monetário Nacional, CMN, do último dia 7 de junho, quando foi lançado o Plano Safra 2017-2018, a que mais causou celeuma foi a que definiu um limite de 600 milhões de reais para financiamento com recursos controlados por cooperativa. Até a safra passada, 2016-2017, não havia limite por cooperativa. Havia, sim,
para o produtor associado a ela. No ciclo 2019-2020, o teto vai recuar para 400 milhões de reais. Descontente, a Organização das Cooperativas do Brasil, a OCB, levou a Brasília uma caravana com 40 presidentes das 20 maiores cooperativas agrícolas do país para cobrar do governo o cancelamento da mudança na forma de cálculo de seus limites de contratação. O governo federal deu um sinal de que já começou a diminuir a importância do Plano Safra. E agora vamos ver como anda o tempo para hoje no estado de Goiás. Teremos tempo parcialmente nublado, sol entre poucas nuvens para a maioria dos municípios. Frio à noite e muito vento na maioria desses municípios. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores. Porangatu, 37 a máxima e 21 a mínima. Campos Belos, 35 a máxima e 23 a mínima. Ceres, 35 a máxima e 15 a mínima. Lusiânia, 31 a máxima e 18 a mínima. Jussara, 36 a máxima e 18 a mínima. Anápolis, 31 a máxima e 17 a mínima. Acreúna, 32 a máxima e 14 a mínima. Quirinópolis, 29 a máxima e 11 a mínima. Jataí, 29 a máxima e 6 graus a temperatura mínima. E Ipameri, 31 a máxima e 18 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, você vai ver que até o ano de 2026, o Brasil se tornará o maior produtor mundial de soja, ultrapassando os Estados Unidos. Demanda brasileira de etanol deve expandir-se em 6 bilhões de litros até 2026. E vamos falar sobre as demandas dos profissionais atuais. Nós voltamos já. Até o ano 2026, o Brasil se tornará o maior produtor mundial de soja, ultrapassando os Estados Unidos. Pelo menos é o que aponta um relatório de perspectivas agrícolas 2017-2026, publicado agora, nessa semana, pela OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e também pela FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. A projeção baseia-se na estimativa de que a produção de soja no Brasil cresça a uma taxa de 2,6% ao ano. E essa seria a maior expansão entre os principais produtores mundiais, enquanto os Estados Unidos cresceria a 1% e a Argentina 2% ao ano. Juntos, brasileiros e norte-americanos respondem por 80% das exportações mundiais. Na próxima década, a OCDE e a FAO projetam que a produção mundial de soja continue crescendo, porém em um ritmo mais lento, baixando dos atuais 4,9%, que é a média dos últimos 10 anos, para apenas 1,9% ao ano. E agora eu vou conversar com Josué Lopes Siqueira, gerente técnico da Ceasa. Josué, bom dia. Bom dia a todos. Tá tudo bem, Josué? Tudo bem. Josué, frio e vento são basicamente dois inimigos dos hortifrutis, né? De certa forma, sim, né? Para alguns. E muitos cai a produção e o preço sobe, né? Isso é verdade. E com essa perspectiva de frio agora, alguns produtos já temos constatado alta em alguns produtos. Isso já vinha, a gente já vinha falando nisso, né, Josué? Sim, já vinha falando agora. Existe uma forte tendência a continuar nessas condições climáticas meio, vamos dizer, não são adversas, porque já está mais ou menos previsto, né? Mas a continuar assim, pode ter certeza absoluta que os preços vão subir e vão subir bem, né, Josué? Sim, tem alguns produtos que são mais sensíveis. Nós temos o caso aí da abobrinha verde, que já está com preço já bastante... Pimentão, avágio, quiabo, jiló. Esses são os produtos que já têm sentido já no mercado uma reação de preço, né? E o tomate também. O tomate deu uma ligeira acomodada, mas ele também está com preço aí um pouquinho acima já do normal, né? Está girando em torno de... Ainda está bem suportável aí no caso do tomate, né? Está em torno de R$60 a caixa, né? Mas ele já teve mais. Ele já teve em torno de R$90, R$100 aí por esses dias atrás. Agora, você me chamava a atenção da batatinha. A batatinha, até há poucos dias, estava um preço lá em cima, uma situação de valor muito alto. Em contrapartida agora,
uma saca de batatinha de quantos quilos, José? 50 quilos. 50 quilos está valendo R$40, ou seja, não paga nem para colher essa batatinha vendida nesse valor. É umas Exato. coisas... Tem uma produção realmente bastante considerável, né? Razão desse preço, desse jeito do mercado, né? O que é preocupante. Muito preocupante. Porque o produtor vai ser desestimulado com um preço desse no mercado. E isso é sinal de que talvez no ano que vem vamos estar vendo preço também bastante elevado, tal qualmente aconteceu 2 anos atrás, em 2015. Chegou a 300? Chegou a R$300 um saco com 50 quilos. Hoje um saco tem em torno de R$40. A diferença é muito grande. Agora, a maioria das pessoas não tem noção o quanto fica caro para produzir batatinha, a quantidade de implementos que são utilizados para plantar 1 hectare de batata, por exemplo, e depois vender a R$40. E quem produz batatinha não é o mesmo produtor que produz, o pequeno produtor que produz. Não, é só gente grande. É produtor de grande escala, que mexe com grandes culturas, né? Então, ele vai fazer opção por outras culturas, né? Josué, dando uma olhada nos preços, com exceção do repolho, pepino colonial e pepino comum que tiveram queda, nós tivemos aí a cabotiá e o chuchu que manteve os mesmos preços da semana passada e só abobrinha verde e o jiló que subiram, né? Sim, aí, como eu já tinha falado aí. E aí nós temos também o pimentão subiu, quiabo subiu de preço, vagem subiu de preço, mas em contrapartida o tomate caiu, batatinha despencou, beterraba caiu e a cebola também caiu. E mesmo assim os preços ainda continuam numa situação ruim para o produtor, né? Sim, o mercado, numa avaliação geral, não está bom. Não está não, né, José? Está um pouco retraído, sim, o reflexo está lá também. E o pessoal está reclamando, né, José? Está reclamando. Infelizmente. É uma situação muito lamentável, né? Josué, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e até o próximo. Se Deus quiser, até o próximo. E depois do intervalo, vamos falar sobre as demandas dos profissionais atuais e também vamos falar da demanda brasileira de etanol, que deve expandir-se aí por volta de 6 bilhões de litros até 2026. Nós voltamos já. De acordo com a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a demanda brasileira de etanol deve crescer por volta aí de 6 bilhões de litros até o ano de 2026. Isso em função do aumento da produção do país, que deve superar os 40% nos próximos 10 anos. Lá na Argentina, está se supondo que a obrigatoriedade da mistura etanol com gasolina de 12% de biodiesel e etanol será cumprida em 2020. A produção de biodiesel na Argentina também deveria ser impulsionada pela demanda de importações norte-americanas para cumprir com o mandato avançado deste último país. Pelo menos é o que aponta o relatório Perspectivas Agrícolas 2017-2026, produzido em parceria com a FAO. No entanto, o boletim não prevê a expansão das exportações brasileiras de etanol neste período, uma vez que o etanol norte-americano deve continuar sendo mais barato. Por outro lado, projeta que a Argentina seja um importante exportador de biodiesel, com a maioria das vendas voltadas para os Estados Unidos. E agora eu vou conversar com Tânia Leão Segurado. Ela é especialista, graduada em Comunicação Social, Relações Públicas, MBA em Gestão Empresarial e Análise Organizacional, especialista em Recursos Humanos Estratégico, gerente pedagógica do Grupo Destra. Tânia Leão Segurado, bom dia. Bom dia. Tá tudo bem? Um prazer estar aqui novamente. O prazer é nosso. Tá? Muito bom. Tânia, a gente já falou sobre esses assuntos, mas nós vamos continuar com ele, que são as demandas profissionais dos profissionais atuais. E uma dessas demandas é nada mais, nada menos do que o marketing pessoal. Isso é importante, né? É importante, principalmente quando você está à busca de uma recolocação, né? E quando você precisa projetar a sua imagem como uma marca, né? Você é uma marca e isso precisa ser projetado, né? Então, o marketing pessoal nada mais, nada menos é do que projetar a sua marca, é óbvio, do lado positivo. Exato. Quer dizer, de maneira geral, a gente tem que se destacar perante os demais, coisa que não é muito fácil não, né?
Exato. Tem que ter muito cuidado, né? Nós somos pessoas que somos observadas, né? Então, a nossa marca, ela vem taxada de tudo que nós apresentamos enquanto comportamento. É verdade. Tânia, sua imagem é o seu cartão de visitas. Olha, nós não precisamos necessariamente estarmos sempre vestidos com roupas caras, com roupas de marca, mas nós precisamos estar sempre muito bem apresentáveis, né? Essa imagem, essa primeira boa impressão, ela é fundamental. É fundamental, não é? Agora, no caso, a liderança, ela é fundamental? Sem dúvida. As pessoas precisam saber liderar pessoas, né? Nós precisamos ser motivadores, agregadores, nós precisamos estar inseridos dentro dos grupos, né? Influenciando de forma positiva e nas empresas isso com muito mais valor, com muito mais força. Agora, é difícil a gente liderar e as outras pessoas entenderem o que é um líder e gostar dele, né? Porque muita gente, principalmente aqui em termos de Brasil, a gente acha, aquele cara é metido, aquele cara que é isso, ele quer ser maior do que os outros. De maneira geral, não dá para entender muito bem, não, né? O que acontece é que nós precisamos influenciar as pessoas. O bom líder é aquele que influencia para que o outro veja vantagem, veja valor em segui-lo ou em praticar algum ato que se tenha sido colocado, né? Então, a influência, a característica do bom líder é ele influenciar um grupo. É verdade. Ô, Tânia, resolver problemas, entregar valores. São mais duas competências aí fundamental. A resolver problemas está muito ligado com a criatividade, né? Ter uma visão diferente, ter conhecimento do assunto para que você possa não só entregar valor, mas principalmente ter essa capacidade de se antever a problemas, a coisas negativas que acontecem no mundo corporativo, né? Tânia, vamos para o intervalo comercial, depois a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre essas demandas dos profissionais atuais. É um minuto só. Eu estou de volta conversando com Tânia Leão Segurado e agora nós vamos falar sobre um tema interessante, é claro, dentro do marketing pessoal. Nós vamos falar agora sobre proatividade. Tânia, é muito importante ser proativo, né? Isso está, conforme nós falamos no bloco anterior, ligado à sua capacidade de antever problemas e chegar com soluções, porque às vezes nós focamos muito no problema e não nas soluções. O nosso foco é solução de problemas, isso é muito valorizado nas empresas, e também nessa entrega de valor daquilo que eu estou fazendo hoje, né? Eu tenho que me diferenciar entregando valor dentro das minhas tarefas na empresa. E ter um objetivo, né? Esse objetivo eu tenho que saber onde eu quero chegar, né? Eu tenho que ter uma carreira definida. Se eu não sei para onde eu quero ir, né? Todas as minhas realizações, elas ficam um pouco sem sentido, né? Ô, Tânia, é muito interessante, cada um na sua, né? E dentro daquilo que você escolheu, daquele objetivo que você tem que estar pelo menos entre os 3 melhores, né? Pelo menos eu sempre pensei assim e sempre penso desse jeito. Aquela coisa que marcam as pessoas, que marca a imagem da pessoa. Olha, também ainda dentro do marketing pessoal, você tem que ter a sua marca. Por exemplo, o Martin Luther King tinha a célebre fala, né, de I have a dream, eu tenho um sonho. Você também pode criar algo que diferencie dos outros. Uma frase, um jeito de fazer, uma roupa, como Steve Jobs, por exemplo, usava tênis, calça jeans e camiseta preta. Então, isso faz parte de uma boa estratégia de marketing, né, pessoal. E muitas vezes as pessoas confundem a roupa com o intelecto da pessoa, né? E nesse caso do Steve Jobs, nada a ver, né? Porque ele tinha uma vestimenta extremamente despojada, né? E era um gênio. Competências essenciais no mundo corporativo. Nós já falamos de várias aqui, né? Mas eu gostaria de deixar por último que a criatividade, ela é muito valorizada no dia de hoje. Você precisa inovar e para inovar a gente precisa pensar fora da caixa, né?
verificar novas possibilidades, quebrar paradigmas para resolver problemas, para criar projetos, para comandar pessoas. E aí todas as outras competências que nós falamos anteriormente, elas viriam aí agregadas com a criatividade. Nós estamos passando um pedaço meio complicado no país em relação à política, parte de economia, mas é numa hora dessa que a gente aprende, é igual sapo, né? Quando a cobra está atrás dele, ele aprende a pular mais longe, né? Pula mais, né? E aí sim, a gente exercita a criatividade na sua maior essência, né? É verdade. Porque você encontra novos caminhos. É em épocas de crise que não só as empresas, mas os profissionais também têm que encontrar novos caminhos. E tem, né? Existem novos caminhos. Tem muita gente que se dá bem justamente nessa época. Tá certo. Tânia Leão Segurado, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Esse tema é interessantíssimo, muito bom. E até o próximo. O prazer é sempre meu. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte mensagem. As enfermidades são os resultados não só dos nossos atos, como também dos nossos pensamentos. Um grande abraço, um bom dia e até o próximo programa.